Você quer aprender como que eu fiz para montar meu negócio online de sucesso e viajar o mundo? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Sim, é um mês de decisões, né? Reta final de Brasileiro, final da Libertadores, então é foco total nesse mês para a gente poder comemorar chegando em dezembro. Em novembro, a maior torcida do Brasil vai viver intensamente grandes emoções. Serão 7 jogos que podem fazer de 2019 um ano memorável. Livros certamente serão escritos e imagens serão eternas. Jogadores podem ganhar a eternidade na história do clube. Gabriel Gabigol! Esse é o nome dele! Na agenda rubro-negra tem o confronto contra o Corinthians hoje, o Botafogo na próxima quinta, o Bahia no outro domingo, o Vasco na quarta, 13, o Grêmio em Porto Alegre no dia 16 ou 17, a decisão da Libertadores contra o River Plate no dia 23 e, fechando o mês, no dia 27, o Ceará no Maracanã. Está liderando o Brasileiro e na final da Libertadores, lógico que a gente fica muito feliz, mas a gente tem que concretizar, né? Isso que a gente fala todo dia, independente do que a gente já fez, o que vai ficar marcado é quando a gente poder erguer as taças. Erguer uma taça é uma satisfação para aquele que carrega a faixa no braço. Everton Ribeiro, no momento, esse cara, assumiu a liderança da equipe após a lesão de Diego. Quero viver esse momento ali, não fico fazendo muitas previsões, né? Quero, quando estiver ali com a taça na mão, vai ser muito especial. Quem acompanha o Everton Ribeiro sabe que ele nunca foi aquele jogador que grita, que gesticula. Você dá bronca? Dou também, tem que dar bronca, discuta ali com o pessoal, mas a gente sabe que é sempre para melhorar. Esse Flamengo tem, na verdade, alguns outros capitães sem faixa. Diego hoje na reserva, Diego Alves, Rafinha, Felipe Luiz, William Arão, todos eles são experientes e têm bastante voz ativa. Everton Ribeiro precisa mais do que distribuir broncas, distribuir passes. E os números mostram que ele fala bonito com o pé esquerdo. São 15 assistências na temporada, é o primeiro do elenco. No Campeonato Brasileiro, também lidera a estatística de passes para finalizações. 45 vezes deixou um companheiro em condições de marcar um gol. Tenho feito menos gols, me cobro também para poder estar chegando e que é muito bom estar fazendo gol ali para comemorar. Mas quando eu consigo clarear uma jogada e dar um último passe e a equipe ganhando, eu também fico muito feliz. Esse papel de facilitador ficou ainda mais importante com a chegada de Jorge Jesus. O problema é entender o míster, principalmente quando ele está nervoso. Quando ele fala muito rápido, a gente não entende, ele até brinca com a gente. Pô, parece que eu tô falando chinês, vocês não me entendem e tal. É uma questão ali de adaptação, a gente aprendeu bem. Adaptação ele pode falar bem. Aos 30 anos, o paulista Everton Ribeiro está no Flamengo desde 2017. Contra o Goiás, completou 151 partidas com a mesma camisa 7. Já é o clube onde ele mais jogou. Custou à época 22 milhões de reais. E até as chegadas de Vitinho e Arrascaeta, tinha sido a contratação mais cara em todos os tempos do time rubro-negro. A identificação com a arquibancada demorou um pouquinho a dar química, mas hoje há uma admiração grande dos dois lados. É um privilégio para poucos, né? Então, eu procuro aproveitar o máximo dessas torcidas, né? Para poder realmente sentir o que é viver em grandes clubes. Faltam as conquistas para marcar o nome. O Flamengo vai ganhar a Libertadores, Eder? Espero que sim, né? Porque o nosso maior objetivo foi chegar na final e agora é conquistar esse título aí que todo mundo almeja e sonha desde quando o Zico, né, foi campeão. São 38 anos atrás dessa Libertadores novamente. Ele não era nascido. Se em 2019 vier o bicampeonato, tem um pequeno que lá no futuro vai poder contar que o papai dele conquistou a América.
O Baby Guto tá sempre entrando em campo. Já ganhou o chamego do Mister. Faz sucesso nas redes sociais como talismã do time. Ele e a mamãe Marília aproveitam os poucos minutos do pai e marido em casa. Porque você viu aqui, né? O mês de novembro promete ser intenso para todos os rubro-negros. Está no Fala Muito. Fala muito! 17 de abril de 1983. Hoje fomos longe, hein? Aposto que tem gente assistindo aí que não era nem nascido em 83. Eu mesmo não era? 83. Garrincha e Clara Nunes estavam nos deixando. Rapaz, que bad vibe, hein? O texto todo é assim? Que nada! 83 foi o ano de Scarface. Tá, agora a energia ficou boa. O hit nas rádios era Menina Veneno, do Hit. Um inglês que cantava em português. Sabe quem mais chegava do exterior? Carlos Alberto Torres. O Capita tinha acabado de se aposentar no New York Cosmos e começou sua carreira de técnico pelo Flamengo na reta final do Brasileirão de 83. Fumando à beira de campo? 83. O Capita chegou prometendo que ia ouvir a torcida na hora de escalar. Vamos atender. Claro, pô. Porque eles estão lá de cima. É o melhor lugar para ver futebol. É na arquibancada, a gente tá lá de cima. Com esse populismo em estado bruto, Carlos Alberto chegava cheio de moral com a torcida e com o craque do time. Carlos Alberto tem estrela, tenho certeza que ele vai ser um vencedor de técnico também. Naquela fase, Flamengo e Corinthians se enfrentaram 2 vezes. No primeiro jogo, só deu Flamengo. Olha essa jogada. Leandro, Júlio César de calcanhar, Zico e gol. Zico de novo, gol de falta. Bola de pé em pé até chegar no Adílio, 3-0. Moser, 4. Helder, com meia-lua no Leão. Meia-lua no Leão é tipo horóscopo, não é? 5-0. E o doutor Sócrates fez o gol de honra, 5-1. Carlos Alberto chegou apoiado pela torcida e jogadores. Disse que vinha para chacoalhar o time. E parece que conseguiu mesmo. O time do Flamengo é um time que tem jogadores de alta categoria. Corinthians e Flamengo voltaram a se enfrentar 2 semanas depois. Em clima de vingança, bate-rebate na área, gol do Zenon, o Baltazar empatou. Agora Sócrates, de carrinho, 2-1. E o pombo sem asa do Zenon? O pessoal entende o que é pombo sem asa? Aquela bola que vem do nada, assim. O Sócrates fechou a goleada de pênalti, 4-1. Chamada vitória com gosto de derrota, Zenon. Dá saudade até dos clichês do jornalismo, né? O Zenon tá assim, porque apesar da vitória, o Corinthians não conseguiu se classificar. O Flamengo seguiu adiante e foi o campeão brasileiro de 83. 28 anos depois... Rapaz, quase 30 anos depois. 8 de setembro de 2011, a Adele estava bombando nas paradas de sucesso. Paradas de sucesso, acho que eu fiquei lá em 83. Game of Thrones estava na primeira temporada e Corinthians e Flamengo guerreavam no topo da tabela. Guerreavam quase que literalmente. Olha o soco do Gustavo no estômago do Liedson. Já eu volto nesse assunto. Nessa Guerra dos Tronos, era Adenor contra Lucha, com 2 ótimos elencos, com chance de lei do ex para ambos os lados. Olha aí, no Corinthians, Alessandro, Liedson e Sheik, ex-jogadores do Flamengo. Do outro lado, Renato Abreu, David e Felipe! Ex-jogadores do Corinthians. 3 para cada lado, né? 3 vezes 3... 8. 9. David, o 9 do Flamengo, foi simples, eficiente. E no manual dos atacantes, esse gol na pequena área faz parte do repertório dos bons artilheiros. David, que um dia foi ídolo da Fiel, virava carrasco. Olha a lei do ex aí. Parece até que o Flamengo tava benzão, né? Olha, a gente já tava esperando isso, né? Não tava não. O Felipe trabalhou muito e a trave também salvou o Flamengo. Até que o Corinthians aproveitou a jurisprudência e também aplicou a lei do ex. Carrasco vira casaca, o Corinthians também tem o seu. O nome dele, Liedson. No Flamengo, também era magrinho. Continuou. Ganhou o apelido de Levezinho. Adorei o efeitinho de filme antigo na reportagem. Deve ser uma referência ao Gustavo, torrando o filme dele depois de agredir o Liedson. E com a cara de pau de negar. Não agredi não. Não pode encostar nele que eles caem. Não pode encostar nele
que ele se cai. O cara manda um soco no estômago do Liedson e me sai com essa. A resposta do Levezinho foi na bola e na lei do ex. Meteu 2, com direito à virada no finalzinho. Liedson vira o jogo! Mantém o Corinthians na liderança com uma vitória! Mas a gente não tá esquecendo de nada, não? Olha quem tava em campo também, o Bruxo, mas tava sem inspiração. A gente tem que, retomar o caminho que a gente tinha antes. Tem que dar uma azeitada nessa entrevista aí, hein? Já falei pra dar uma azeitada aqui, hein? No fim, o Flamengo teve que se contentar com o 4º lugar. Com a vitória, o Corinthians reassumiu a ponta da tabela, não deixou mais escapar e ficou com o título. É muita história, muita memória. Flamengo e Corinthians é muito clássico. Pessoal, dá uma olhada aí nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês, eu fiz mais de 100 mil reais em vendas pela internet. E com isso, eu consigo viajar pelo mundo. Hoje eu tô aqui em Ushuaia, na Argentina, esquiando. E você também pode fazer isso. Quer saber como? Clique no link na descrição que eu vou te ensinar.